Vamos lá, já começando aí um pouco, uns 2 minutos antes aí para deixar tudo certo. Bom, galera, vamos que vamos. Estamos ao vivo aqui para mais um Café com Queijo Esportes, onde a gente vai estar falando aí um pouquinho sobre alguns assuntos aí que vem acontecendo. E a live de hoje, eu quero falar um pouco mais aí sobre algumas coisas que vêm acontecendo aí no Brasil. Hoje quero dar um destaque aí no golfe e descorrer um pouco aí, falar um pouco sobre algumas coisas aí. Só esperando aí o meu companheiro entrar aí na live. E, boa, a gente começa já. Vamos que vamos. E aí, Luiz? Entrou. Maravilha! Cheguei. Beleza? Seja bem-vindo mais uma vez aí para essa live. E explicando mais uma vez para quem não sabe, essa live faz parte de um projeto chamado Café com Queijo, onde temos pautas sobre política, sobre religião e sobre esportes, mas sobre esportes não, em um modo geral de discussão mais da questão social é, e médica também de saúde. Por isso que a gente tem aí o Luiz Gonzaga, que é médico e especialista aí na área de medicina desportiva. E a nossa live é toda sexta-feira aqui na minha conta pessoal. E depois da live eu posto essa live lá no YouTube do Café com Queijo. Então corre lá no YouTube também, Café com Queijo, se inscreva, deixe o seu like, porque no futuro as lives serão totalmente lá. Bom, a pauta de hoje é o seguinte. Eu estava vendo uma reportagem, eu ia falar sobre isso semana passada, e aí acabou não dando, né? Porque a gente não conseguiu fazer a live por problemas técnicos. Mas eu queria destacar, acho que foi no Globo, uma, uma, uma reportagem de um rapaz. Agora eu tentei procurar de novo, né, para tentar dar nome certinho. Eu não achei mais a reportagem, infelizmente. Mas foi assim, tem um jogador, né? Ele não foi profissional, mas ele foi um jogador de golfe na vida dele. E ele está fazendo um projeto aqui mesmo no estado de São Paulo, perto de Jundiaí, numa cidade, agora não me lembro o nome, perto de Jundiaí ali, que ele teve essa ideia de tentar trazer para a molecada, para a criançada, é, a prática do golfe, porque é um esporte aí bastante elitizado, às vezes caro até para praticar, você tem que fazer aí, se filiar a clubes, acaba ficando bem caro. E ele
trouxe, né? Ele fundiu com uma escola, né? Ele fez um acordo lá com uma escola, cedeu um espaço e ele mesmo dá aula. E eu achei bastante interessante essa matéria, porque e é o assunto que que eu quero debater aqui, que é a questão né, de trazer, né, através de alguma prática desportiva, seja ela qual for, eventos como esse e projetos como esse para desenvolver a molecada até culturalmente e também porque teve um menino na reportagem que falou que a partir do momento que ele começou a praticar ali o golfe ali, né, por intermédio desse rapaz que trouxe tudo, doou tudo, o campinho lá e taco e tudo, né? Então, que o menino começou a gostar muito do golfe e que era o esporte predileto dele, que aí ali ele estava aprendendo o respeito, mas não sei o quê, e também tinha melhorado na concentração e assim por diante. Então, assim, a questão social, né, independente de qual esporte que isso que eu achei bastante interessante. E eu também, agora nessa semana, eu li, porque teve os Jogos Olímpicos, os Jogos Olímpicos não, o Pan-Americano, né? E alguém mandou para mim um tweet de um rapaz que falou assim, né? Porque eu não eu até nem estava sabendo disso. Parece que o Bolsonaro ele cortou o Ministério do Esporte lá, né? E eu nem estava sabendo disso, para falar a verdade. Aí estava assim, muitos criticaram porque o Bolsonaro cortou, não existe mais o Ministério do Esporte. Aí só foi cortar o Ministério, o Brasil ficou em segundo no quadro de medalhas, com 177 medalhas no geral, só atrás dos Estados Unidos, com acho que 300 e sei lá quanto. E aí falou assim, eu acho que esse ministério não estava servindo para muita coisa. E esse é um dos pontos, sabe? Porque, assim, o exemplo que eu queria dar, assim, porque eu sempre quis que o Brasil funcionasse desta maneira. Uma coisa pessoal minha. Porque até na corrida eleitoral lá, a gente tava, eu e o Luiz estava em um grupo lá, o pessoal falando de política, falando de um monte de coisa, e eu vi até o próprio Bolsonaro é fã das coisas americanas, das leis, das coisas, quer trazer muita coisa de lá para cá, muita coisa, coisa boa a gente tem que copiar mesmo. Mas uma coisa que eu gostaria muito que o Brasil copiasse é, é, o, é a forma que eles aparelham lá. Agora, como que no Brasil funcionaria, não sei. O Luiz está aí, eu vou abrir o espaço para ele falar já já, a gente pode discutir isso. Mas porque assim, lá é tudo aparelhado, né? Não sei direito se é pelo Estado, se é conjunto com a iniciativa privada, mas é tudo aparelhado o esporte com a educação. E assim, lá desde do primário ali, a molecada e pessoal, até as mulheres também, as meninas também, são incentivadas à prática do esporte, inclusive quando chega numa idade de ir para pro colégio não, para a faculdade, aqueles que acabam se destacando um pouco mais ganham bolsas e acabam até bolsas de 100% para poder jogar aquele certo esporte na faculdade. E aqueles 30, 40, 50 melhores do país, vamos dizer assim, tem olheiros e tudo mais, aqueles que maior se destacar acabam sendo draftados, que falam, né? Que lá tem o sistema de draft, cada esporte lá ali tem o draft anual, e é ali que os times profissionais de cada esporte ele seleciona ali aqueles melhores prospectos para entrar ali para dar andamento
dos jovens ali no profissional. Mas isso é aqueles que maiores se destacam. O legal que é o seguinte, esse jogador, essas pessoas, vem praticando esse esporte desde lá da infância com o incentivo do estudo. Então quer dizer, se ele não tirar nota, ele não joga. Se ele for assim, começar a dar trabalho, desrespeitar professor, não querer nada com nada, ele perde bolsa. Então, assim, se ele quer jogar, ele tem que estudar. Então é tudo meio que aparelhado. E assim, alguns acabam se tornando profissionais, é aonde que todos os esportes americanos, todas as modalidades, tanto olímpica quanto os esportes nacionais, futebol americano, basquete, beisebol, quanto os esportes olímpicos, acabam se destacando lá mundialmente, porque lá eles têm essa cultura do desenvolvimento esportivo, independente se aquela pessoa vai ser profissional ou não. Porque aqueles que acabam a faculdade e não se destacam e não vão para o profissional, ele tem um diploma na mão e bem estudado, porque se ele não passar e se ele não estudar, ele não joga, ele vai ser um profissional de qualquer outra área, né? Ali, engenheiro, dentista, qualquer coisa, e ele vai exercer a sua profissão e seguir a vida. Mas pelo menos ele teve aquele incentivo durante a vida toda. Isso a gente vê o resultado em todas as modalidades, um destaque enorme, né? E eu quero parabenizar o Brasil de já, por mais que não é assim, a gente tem bastante resultado até positivo. Mas se fosse igual lá, por exemplo, nossa, o resultado seria maior, porque o objetivo principal não é nem fazer com que aquela pessoa se torne um profissional. Alguns vão ser aqueles que mais destacar, mas são poucos, né? Se você for ver, acaba sendo muito pouco com a quantidade de pessoa que tem que cresce ali praticando aquele esporte via esse aparelhamento. E só que aqueles que não são acabam sendo muito melhores culturalmente da sua vida em toda forma, né? Enfim, então assim, uma coisa que eu acho bastante importante e que eu quero que o Luiz agora vou passar para ele falar é o que ele acha disso que eu estou falando e qual que é a opinião sua, Luiz, sobre isso que eu falei, e como você vê que a gente poderia fazer alguma coisa dessa através do Estado ou através da iniciativa privada. E eu queria que você falasse a importância que é, por exemplo, se aqui no Brasil tivesse essa cultura do jovem crescer praticando esporte, tanto seria bom para a sua educação e tudo mais, mas também para a sua saúde, né? Porque ele acaba tendo uma cultura, né, na cabeça, porque se para ele, porque toda criança ele quer chegar lá no profissional, né? Muitos não chegam, mas a cabeça daquela pessoa ele quer chegar no profissional. E para ter uma chance de chegar no profissional, ele tem que passar a vida dele se alimentando bem, tendo uma vida praticamente regrada com alimentações e exercícios, e ainda estudando, tirando notas boas, que aí só assim que lá na frente, se ele tiver realmente categoria, ele vai conseguir chegar no profissional. Se não chegar, pelo menos ele tem uma profissão, porque o país deu para ele essa oportunidade. E também muitos, às vezes, falam, não tem dinheiro para entrar nas melhores faculdades. Mas lá nos Estados Unidos tem muita gente que também não tem, mas consegue bolsas pela prática do esporte. Então, não é, enfim. Então, Luiz, queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu já falei muito. Falou e falou bem, né? É, Então, Luan,
É, infelizmente, nesse nosso Brasil aqui, a, essas iniciativas que você disse aí sempre partiram de pessoas, né? Você falou de uma pessoa lá em Jundiaí e tal. E nesse Uhum. Brasil agora está cheio de gente assim, pessoas que dentro da área dela, ela vai lá e toma uma iniciativa, faz, apesar de todo o sistema ser contra ou não, independente disso, parte da boa vontade dela. Então, tem muita gente fazendo esse tipo de trabalho, pegando a criança desde o início, lá da parte de escolaridade, para levar ela nesse sentido aí de desenvolver e tal. Falando em termos de esportes e também em termos de cultura, né? De estudo e tudo mais. Agora, se o Café com Queijo, né, que é um programa que está prometendo aí para o futuro, né, e para o presente também, seria ótimo, né, se o ministro, nosso ministro lá da Educação, um dia assistisse uma conversa dessas aqui, porque a gente está. Inclusive, inclusive, Luiz, desculpa te interromper, eu gostaria muito que essa live, depois ela vai ir pro YouTube, pega lá o link do YouTube quando ela tiver, alguém faça essa live chegar no Bolsonaro, por exemplo. Porque eu sempre quis perguntar isso para ele, nunca tive essa oportunidade de falar assim, já que você quer tanto, tá tanto aí falando de Estados Unidos, e eu acho que tem que imitar sim, como eu falei antes, as coisas boas de vários países, que se é coisa boa a gente tem que imitar. Mas então, por que por favor, faça alguma coisa para o esporte, emparelha, pelo menos parecido, algo parecido com o que os Estados Unidos fazem lá, porque se lá dá certo, aqui pode dar certo também. E o Brasil já está tendo bons resultados. E se fazer uma coisa bem organizada, vai melhorar muito. Continua. Então, o que que acontece? Quando você fala em política de Estado, né, que seria o Ministério da Educação, o Ministério da Cultura, aí a gente já entra em outros assuntos aí políticos e tudo mais, vamos deixar meio de lado isso Sim. aí, mas é assim, você mesmo acabou de falar, o Ministério da Cultura foi extinto e o Brasil ganhou medalhas lá, né? Então dá para ver que dá para ser feito assim. Acontece o seguinte: poderíamos nós imitar os Estados Unidos naquilo que eles fazem. Pode falar de novo que travou, travou. O, o esporte está dentro da educação, no sistema que eles desenvolvem, que é muito excelente, dá para só perceber pelos resultados que eles têm, né? Uhum. E não precisa de dinheiro, né? Sempre argumentar, precisa de verba, não. O sistema que eles têm, eu vou te dar um resumo do que eles fazem, que eu acho sensacional o que eles fazem. Isso aí já você pode ver em muitos filmes, tem isso aí. O que que acontece? Eles têm o sistema, é assim, numa escola você tem, não é em esporte, é em todas as matérias, geografia, história, inglês, né? Lá, eles não aprendem português lá, sabe? É inglês. Então, em tudo, matemática, física, eles têm competição. Então, você tem uma competição para começar do começo mesmo. Verdade, Você tem uma verdade. competição dentro da sala de aula. Então, aí você tem o melhor em física, tem o melhor em matemática, o melhor em esporte também, de uma maneira genérica, né? O Aí você tem campeonato está em tudo, né? Eles fazem campeonato de tudo, né? aí você Legal. vai ter a competição, você vai ter a competição dentro daquela escola, sala contra sala e tal. Competição, coisa saudável, não. Não tem Ministério da Cultura, porque eles não têm Ministério de Cultura lá, nem de Educação, nem de coisa nenhuma. Ali dentro daquela escola. Aí você tem os campeões daquela escola. Aí você tem um campeão. No mesmo bairro, você tem outra escola. Então você tem uma competição entre aquelas escolas.
E assim vai, cidade contra cidade, depois região contra região, estado contra estado, até chegar a nível nacional. Assim, de memória, posso te dizer um filme que mostra muito bem isso aí, que é um filme chamado Legalmente Loira. Inclusive, foram dois filmes, né? Que mostra isso aí. É uma competição, e já aparece lá ela em termos de universidade, quer dizer, já foi lá para frente. Todo o sistema ele é conectado dessa maneira, né? É competitivo, não envolve dinheiro, não envolve ministério de coisa nenhuma, não envolve nada. E as crianças vão crescendo nesse espírito. Como você disse, dentro desse sistema vai despontar, falando em termos de atletas, né? Vai despontar os campeões aí, mas tirando o esporte de lado, vai despontar o físico lá que vai estudar, que vai ganhar prêmio Nobel, entendeu? Também, exatamente. É, e aí, se a pessoa não for fazer nada disso, nem prêmio Nobel, é, nem for ser um atleta, ou o que for, ele vai ser um cidadão que ele tem espírito de competição, ele vai Exato. atrás, ele tem os objetivos dele, ou seja, ele vai ser um bom cidadão, né? E quando A você aprende tendência é a que ele se dê competir, bem na você vida. aprende livre mercado, né? Também aí você já entra em economia, você entra em capitalismo, você já entra desde criança essa mente que o mundo é assim. Um dia você perde, outro dia você ganha, você tem que estar sempre competindo. Não adianta querer Exatamente. esperar que o Estado vai te dar alguma coisa, essa mente mais aí que tudo que Então, fica esperando pelo Estado, aí fica complicado, né? que seria, Enfim, mas isso é uma outra história. Mas é também tem, se você for fazer analogia, entendeu? se você pegasse esse exemplo, ao invés da gente copiar a Venezuela, Cuba, sei lá, Nigéria, essas coisas, vamos copiar quem manda no mundo. E eles têm um sistema excelente. Esse Exatamente. sistema foi copiado quase que integralmente na Coreia do Sul, por exemplo, né? A Coreia do Sul não existia depois da Segunda Guerra, né? Com aquela tragédia toda lá, e ele se reergueu às custas da educação e com um sistema desse tipo, um sistema de competição, um sistema em que você, como falei, em última análise, você desenvolve bons cidadãos, né? Além de atleta, além de bons profissionais e tudo mais. Então, se nós aqui estamos nesse compasso que nós estamos aqui de reconstrução do país, se o nosso Ministério lá da Educação, que já houve épocas em que era Ministério da Educação e Cultura, aí separaram, que é para poder ter mais ministérios e mais É, ministros e tudo mais, é. que é o outro assunto, né, que a gente não vai falar. É, Aquele músico lá que era o. essa política poderia ser uma política introduzida, e se precisar, vai lá copiar dos caras, vai perguntar como é que vocês fazem direitinho, vamos copiar vocês. Não adianta copiar só o hambúrguer, entendeu? Tem que copiar tudo. Já que é para copiar, vamos copiar tudo. Eles são os vencedores, então vamos copiar quem é vencedor, né? E é assim, é dessa maneira que eles funcionam. Aqui, o que funciona acaba sendo por iniciativa pessoal, o herói, né, que se dispõe a ser campeão, vai correr no meio do mato, como a gente conhece as nossas histórias aí, de brasileiros, E a né? grande maioria sem patrocínio, sem ajuda de ninguém. Não tem patrocínio, não sei nada. A moça lá que ganhou a São Silvestre lá, ela corria lá no canavial, corria descalça lá. Até que alguém achou ela, comprou um tênis para ela. Quer dizer, então a gente vive disso. As nossas glórias são feitas de pessoas que despontam aqui e acolá. Não é decorrente de uma política pública, poderia ser, como eu falei, se o nosso ministro lá fosse lá e copiasse logo tudo o sistema deles e implantasse aqui. Esse sistema dos colégios militares, né, que o pessoal tem uma ala aí, né,
dos perdedores aí criticando a doidado, porque é militar, mas ali ninguém quer formar soldado ali. É um negócio ali, sem defender, inclusive, né? Ali o que eles querem é formar mais ou menos esse espírito aí. Ali se aprende tudo, ali você compete. Esses que ganharam aí os Jogos Pan-Americanos agora são de três, acho que tem dois que são militares, né? De E é uma escola militar, no caso, né? consequência disso. E é uma consequência disso. O cara está lá, ele compete, então ele tem lá o, o estímulo, por como ele é bom naquela modalidade, né? Ele Uhum. compete e aí ele vai lá e canta o hino nacional, a hora que ele faz continência, aí tiram o foco da TV dele para não mostrar que ele é. Mas é isso. É, Esses enfim. colégios militares prometem em termos disso que a gente está falando. Mas Então, então, tranquilamente pode ser, isso não, pode falar. tranquilamente pode ser estendido para todas as escolas, porque não envolve dinheiro, não envolve custo de falar, precisa de mais verba para fazer isso, não envolve nada, porque as crianças estão lá assistindo aula. Né? Quando você faz uma competição na classe lá, que dinheiro que envolve? Que dinheiro precisou disso? Né? Precisa ter uma Exato. política pública e ter os professores para executarem essa política pública. E eles já estão lá. Né? Uma coisa que quando você falou de cultura, né, e tal, eu quero entrar na questão saúde também, mas falando em cultura, eu quero contar uma pequena história, porque assim, entrou aí, eu vi que entrou o Matheus, grande amigo meu, lá da Nova Zelândia, mora lá até hoje. E eu vi, obrigado aí pela sua audiência. Eu vi aqui que ele entrou. Eu lembrei de uma história de como funciona lá, não só lá, em muitos países, que além. Tá certo que aqui nessa live a gente não é, o foco não é falar de música, mas lá lá na Nova Zelândia e acho que nos Estados Unidos, eu nunca fui para os Estados Unidos, mas acredito que é assim também. Mas na Coreia eu sei que é assim. Você falou um pouco da Coreia do Sul. Além do esporte ser aparelhado junto com a educação, a música também. Por quê? Porque a música lá junto com o esporte, junto o esporte e a música, desde criança, você aprender a música, não só aprender a tocar um instrumento, mas aprender teoria da música, aprender o que é música e tudo mais, está comprovado, né? E o esporte também, inclusive, tanto é que na reportagem o menino fala isso, que ele melhorou a sua concentração, melhorou as suas notas na escola. E um outro fator que também ajuda muito é a música. E você vê que eu só estou falando isso aí porque pela questão cultural, tá? A gente já vai voltar pro esporte. Mas o esporte e a música andando junto, como anda lá, a pessoa aprende música e tem aula de música como matéria fundamental na escola, não é uma coisa que eu quero aprender, então eu tenho que procurar uma escola particular. Não, ele tem aula de música desde criança lá. Então, e por quê? Porque eles seguem esse estudo que a música ele ajuda no desenvolvimento da pessoa. E uma coisa importante, no Brasil, o Bolsonaro, mais uma vez, chega essa live para ele, por favor. Se você aparelhar a música, estudar a música, de fato, o estudo de música, não é só aprender do ré, mi, fá, não. É aprender a música, a história da música, o que é a música e tudo mais. Junto com o aparelhamento que a gente está discutindo aí, que é do esporte, através desse incentivo esportivo para dali tirar alguns competidores e entre outras coisas,
O Brasil não estaria nesse caos musical aí de cada vez mais. Eu fui num lugar, tinha molecadinha de 8 anos, aí perguntaram ali que tipo de música, eu falei que eu gostava de rock, não sei o quê. Aí fala, que música você gosta? É de funk. Pô, peraí, funk nem música não é. Desculpa quem gosta, mas funk não é música. Essencialmente, não é música. Porque para ter música tem que ter melodia, harmonia e ritmo. Essas três coisas formam a música. E o funk não tem essas três, então não é música. Você pode gostar, você pode escambar, mas não é música. E tá emburrando as pessoas. E o Brasil, culturalmente, tá lá embaixo. O próprio futebol. Por que tem que ser aparelhado? Porque, tirando o Neymar, né? O Neymar conseguiu dinheiro, mas não é todo mundo. E quantas pessoas que tem que largar a escola e aí não estuda, não tem nem a quarta série direito, porque ele quer jogar bola. Aí ele vai, fica lá preso em clube, não sei o que, às vezes nem consegue chegar, entendeu? Aí depois ainda tem que fazer um supletivo porque não estudou, porque teve que. Aqui no Brasil é assim: ou você tenta jogar bola, ou você estuda. Não tem esse aparelhamento. O Neymar, mesmo que eu falei, ele é uma prova até de sucesso. Imagina se ele não dá certo. Ele mesmo não tem estudo. Ele fala que acho que ele parou, sei lá em qual série, por quê? Porque a dedicação ali era tentar ser profissional no futebol. E se ele não dá certo, como muitos não dão, aí fica burro, sem estudo, ignorante, voltando. Aí depois aí fica aí os políticos corruptos começam a falar na orelha dele, começam a virar militante, e assim por diante. E é isso que é o Brasil. Então, por isso que nós teríamos que, de alguma forma, como eu disse, mesmo se ele não, se essa pessoa não ser um profissional de nada lá na frente, pelo menos ele vai sair com um diploma, estudado, ele vai sair com alguma coisa na cabeça para poder ser alguém na vida. E também, por mais que não é o foco da live, a música tem que entrar, porque o emborrecimento musical do Brasil é uma coisa absurda. Para terminar, para deixar você falar, eu queria falar que aconteceu uma história comigo, um cara, desculpa, mas ele é funkeiro, né? O pessoal fica com raiva, mas infelizmente é. Eu estava trabalhando, eu trabalhava em um supermercado, aí ele veio assim, né, para você ver o tamanho da cabeça da inteligência de um ser humano, né? Para você ver a falta de estudo e de conhecimento geral da vida. Tinha uma estante lá de mercadoria que tinha aquele negócio de madeira. Era de madeira e o pezinho quebrou. Aí ele passando, eu também viu que quebrou, a gente foi lá ajudar para tentar consertar. Aí ele foi lá, aí eu segurei assim e ele foi ajeitando o pezinho. Aí ele, rapaz, ó, depois que consertou lá, que deu um jeito, ó, sou mecânico. Eu falei, peraí, você não é mecânico, você é carpinteiro, então, no caso, né? Você consertou alguma coisa, mas ele, que carpinteiro, rapaz? É mecânico, ainda discutindo comigo. Aí eu falei, putz, mas é carpinteiro. Ele, não, que carpinteiro? Carpinteiro é quem carpe terreno. Aí é só a capacidade mental de um ser humano. Entendeu? Aí eu sabia que ele gostava desse tipo de barulho. Aí eu fiz um teste. Falei, você sabe quem é Beethoven? Aí, quem não conhece Beethoven? Ele não conhecia. Ele falou, sei, aquele filme lá do cachorro. Beethoven, você já viu o filme Beethoven do cachorro? Pô, falar que Beethoven é cachorro é brincadeira, né, meu? Aí eu fiz outra brincadeira. Eu falei, você conhece aquela música assim? Ele falou, sei, é a música do Gás. Então, esse emborrecimento musical e o esporte não sendo aparelhado, aí a pessoa. Aí é isso que acontece, é essa bola de neve que acontece. Então, eu acho que a gente teria que ter o esporte e também a música
para alavancar o Brasil? Ô, Luan. Alô, Luan. Alô, pode falar, estou ouvindo. Você está muito revoltado, rapaz. Vamos com calma. É assim, ó. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Você está falando, a gente estava falando de esporte, passou para educação, aí você falou em música. Esse sistema todo que eu estava falando, que eu realmente eu fui ver, estudar a respeito desse sistema aí, que eles utilizam lá nos Estados Unidos e é copiado por vários países aí do mundo. E assim, copiado, né? Ele inclui a música também, porque a música é cultura, não é? Então, assim como o esporte, e assim como as outras disciplinas, matérias, todas, matemática, história, geografia, a música está incluída nisso. E indo um pouco mais além, já que você está revoltado, você está querendo pegar em armas, coisas assim, vou te dizer, dentro desses sistemas que eles usam, tem duas disciplinas que são essenciais para o sistema capitalista. A criança, aí eu não sei te dizer a partir de que ano, mas já lá no primeiro grau, lá, as crianças começam a ter aula de direito e de economia, entendeu? Que é por quê? Porque essa criança vai ser um adulto e ele vai ser jogado no mercado. Então, se ele não tiver noção de direito, e noções, né? Lógico, ninguém vai ser um advogado, né? Não está formando advogado ali. Noções de direito, de lei, de cidadania e tudo mais, e de economia, né? Então, isso aí fecha um pacote que eu acho assim, sensacional, sabe? Se um dia o Brasil conseguir implantar um sistema como esse, acho que a gente consegue mudar muita coisa, né? Muita coisa, né? No país. Então, tem o Não, com esporte, certeza. né? Estava falando do esporte, da educação, da música, do direito, da economia. E seria muito bom, viu? Mandar lá o café. Manda o Ari lá mandar o café com queijo lá, manda para ele mandar para o ministro lá. Falou, ministro, Exato. faz alguma coisa aí, tá ok? Então, para Não, gente, passar, ainda para mais gente. agora com você assim, Oi? rebelde, nervoso, aí vai dar tudo certo. Ah, lógico. Mas então, a gente, eu quero, assim, a pauta de hoje é só essa, na verdade, mas duas coisas. A gente falou na questão cultural, na questão da importância de a gente ter um sistema como esse para alavancar se Rio Brasil, sendo essa desorganização que já chegou a um resultado muito bom no Pan-Americano. Se foi uma coincidência ou não, a gente vai saber daqui 2 anos, né, nos Jogos Olímpicos. Mas o Brasil está vindo muito bem, né? Chegou em segundo, não sei qual. Então, falamos dessa parte. Quem não viu, quem está chegando agora, por favor, volte a live ou assista ela depois que ela terminar de novo, que o assunto está quente. E aí eu quero passar por uma segunda parte deste mesmo assunto, que é a parte que te compete mais, que é a questão da saúde. Antes de a gente entrar, a gente tem mais meia hora, 20 minutos de programa. Eu quero saber, eu estava falando do golfe, eu só gostaria de fazer alguns destaques antes da gente entrar na segunda parte, a parte da saúde desta história. Eu queria, falando do golfe, teve um brasileiro, um menino de 8 anos, que foi campeão mundial de golfe infantil pela terceira vez. É, o nome dele é Bento Assis. E quem apoiou ele foi nada mais, nada menos do que Ronaldo Fenômeno. Olha só. O que Ronaldo Fenômeno tem a ver com golfe? Não sei, mas talvez ele patrocinou o menino aí. E ganhou esse troféu, parabéns a ele. E que o Brasil, né, possa ir através também daquela iniciativa do rapaz aqui na cidade aqui perto aqui, que possa trazer mais pessoas
para competir, seja golfe, seja o que for, e que essa cultura, né, do esporte e educação possa entrar na nossa cultura de vez, incluindo a música também, por favor, porque o negócio está feio. Mas dando continuidade na segunda parte do assunto, eu quero que você fale, porque é o seguinte, é, eu acho bastante importante, porque a questão que a gente fala um pouquinho da questão da saúde que envolve todo esse aparelhamento e toda essa vida de praticar esportes e estudar. Por quê? Aqui no Brasil e em outros países também, às vezes acaba acontecendo muitas vezes obesidade infantil. Eu mesmo tenho uma priminha que é bem, né, não pratica nada. E, enfim, talvez, quem sabe, se essa pessoa né, jogasse, praticasse alguma coisa desde da infância, além de estimular tudo aquilo que a gente já falou culturalmente, também uma prática da alimentação saudável, de continuar, de chegar lá na frente, por mais que às vezes não vira um profissional, como a gente disse, mas às vezes aquele costume da boa alimentação, do exercício, de tal, ela vai levar para a vida toda, né? E às vezes a gente pode até ter talvez aí uma população às vezes mais saudável, mais preocupada com a sua saúde, por causa disso. Por exemplo, teve um jogador, né, que a gente comentou, né, sobre ele, que foi o Tom Brady lá, o jogador de futebol americano. A gente falou da alimentação dele, de como ele faz para manter em alto nível. E, inclusive, eu não sabia que ele jogava beisebol antes. Aí depois ele se destacou bastante ali com o braço, os negócios aí, um técnico lá na escola, para você ver a importância de um bom técnico de acompanhamento desde a infância, porque ele jogava beisebol. E teve um certo técnico que viu que ele se daria muito melhor jogando futebol americano. Talvez não pensou que ele seria esse fenômeno todo, mas pensou, ó, você dá mais certo aqui do que aqui. Teve um professor de educação física, ele falou, ó, vai por aqui que aqui é sucesso, eu acho que você vai se dar melhor. E ele acatou essa dica daquele professor de educação física, sei lá, aquele treinador dele que acompanhava ele durante a escola toda, e ele começou a praticar o futebol americano e hoje né, se tornou quem ele é. E como ele também tem uma ótima alimentação, então eu queria que você falasse quais são os benefícios de uma educação alimentar com exercício, praticando esporte, desde a infância, que isso todos os jovens, né, que está aparelhado a isso, a prática de esporte e o estudo, ele vai ter que levar para a vida dele toda. E quais são os benefícios que isso pode causar numa população em geral, numa cultura mais saudável e essas coisas todas. Você sabe que na área de nutrição, né, nós temos um problema bastante sério, né, que envolve muito cultura, né, cultura no sentido cultura ampla do país, né, cultural nosso. Você tem essa miscigenação, né, você tem os italianos que vieram para cá, eles têm os hábitos deles lá, é uma outra cultura. Aí você tem os negros, aí você tem os europeus, todo mundo que veio para o Brasil, que o Brasil é um caldeirão aqui de culturas, né? E você tem muitos hábitos, então você tem hábitos regionais, você tem alimentações regionais, e você é criado, então você tem a cultura do povo, e aí você tem a cultura familiar, né? Se você
Italiano, você vai comer massa 4 vezes por dia, né? Hum. E isso aí é uma coisa que aparentemente assim, é uma coisa boba, mas ela é muito arraigada no povo, né? Nas pessoas. E não existe. E isso aí é uma coisa que vem, simplesmente vem culturalmente. Você pega da família, dos pais, dos amigos e tal. Você não tem uma orientação, né? No sentido de saudável, de saúde. Nós não temos isso, né? Eu vejo isso trabalhando com as pessoas que são funcionários de empresas, né? Empregados de empresa. Você conversa com todo tipo de gente e simplesmente a pessoa ela vai pelo pela vontade dela, não tem um aprofundamento assim, sabe? Então, É, o de que eu estou dizendo? interesse, O de que eu estou dizendo é o interesse. seguinte, por exemplo, mas se essa pessoa, essa criança, já tiver, tipo, um treinador, aquela pessoa que ele, eu quero jogar futebol, né? Ou qualquer outra coisa, gostei. Para ele jogar, ele vai ter que estudar, tal, 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 mas na hora da prática daquele esporte, vai ter aquele treinador em específico, que olha, você tem que comer isso, aquilo, você tem que se alimentar assim, vai, fala para a mãe, ó, ele está se destacando, mas olha, tem que isso aí, não deixa de desandar, porque isso vai melhorar no desempenho dele. É mais ou menos isso daí que eu estou querendo dizer, porque aquela prática daquele esporte em específico, desde criança até ele terminar a faculdade que ele vai ter, vai obrigá-lo a ter a seguir algum tipo de dieta, algum tipo de alimentação mais saudável para ele se manter jogando bem, porque se ele não jogar bem e também não tirar nota, ele não vai ter oportunidade. Então, uma coisa leva a outra, sabe? Então, é mais ou menos isso. Eu, Exatamente. Dentro desse sistema que ele está falando, de se você tem essa orientação desde criança, né, lá na escola, uma outra orientação é a orientação alimentar também, né? Em que você vai esbarrar na condição financeira de cada criança, lá em casa, né? Mas aí a gente também entra na questão da merenda da escola, que quando eu estudava, meu Deus, a merenda era fenomenal. Era fenomenal. Eu sei que não é a realidade de muitas escolas por aí no Brasil, mas aí já é uma outra conversa, porque na hora de aparelhar tudo, mais uma vez o Bolsonaro aí vai ter que rever isso daí de novo. Vai ter que trazer aí uma verba para melhorar a merenda da escola como um todo, independente da prática do esporte ou não, mas que também aí ajuda não só aqueles que estão em um time jogando, que querem seguir uma carreira desde criança até na faculdade jogando igual tem lá nos Estados Unidos, mas aquele lá que a gente está falando dos Estados Unidos, por exemplo, é, a pessoa estuda, depois vai treinar e dentro da escola tem toda a infraestrutura, tanto alimentar quanto de tudo, academia da Natal, tudo para ele dar aquilo ali para aquela pessoa para a vida dela, até ela terminar a faculdade, dentro da escola do high school, né, que é a escola fundamental lá, até quando ele entra na faculdade, sempre tem a infraestrutura, ela tem que ser boa, ela tem que seguir para poder ajudar, né? É aquilo que você falou, realmente tem que seguir uma alimentação boa, mas a escola também e a faculdade tal, não dá isso daí, às vezes a pessoa não tem em casa, mas a escola pode fornecer se tiver uma infraestrutura muito boa. Exato, exato. E a alimentação aí junto com o esporte é fundamental, porque se a pessoa vai lá fazer a modalidade, ou uma modalidade, ou atividade física, qualquer que seja, se ele não tiver uma boa alimentação, ele não vai render como para ele, não vai ter rendimento, né? Ele não vai conseguir atingir o máximo que ele pode dar, porque ele
é mal alimentado, quer dizer, e é mal alimentado no sentido de tipos de alimento, né? Mal alimentado não é no sentido de que comeu pouco, né? O importante é Uhum. que a gente nota que não tem, né? É, as pessoas têm hábitos alimentares e ela fica naquilo, entendeu? Outro dia eu estava meio errado, sabe? E eu pensei que fosse sexta-feira, né? Pensei que fosse sábado, sabe? Cheguei no restaurante lá, falei, arruma uma feijoada para mim. O cara me olhou, falou, não, mas feijoada é no sábado, né? Uhum. Tá certo, pô, a falha minha, né? Mas no Brasil tem isso, né? Então são regras assim, né? Feijoada é sábado, quarta e sábado. Se você quiser comer feijoada na terça, você vai passar fome, né? Estou falando meio na brincadeira assim, mas é assim, esses hábitos nossos são muito arraigados, né? Então você Certo. chega para a pessoa comendo muito abobrinha. O cara fala, ah, mas eu adoro abobrinha. Ah, não, mas muita abobrinha, come um pouco de beterraba também, sabe? Então, Eu falo, não, eu não mas gosto de beterraba. Eu falo, não, mas não é é, questão de amor, você não tem que amar a beterraba, você só tem que comer ela, né? não, então, Sabe? Ruizão entenda. Isso não precisa ser para todos os brasileiros. Aquele que não está mais, às vezes, se ele quer mudar, mas assim, o hoje a gente não muda o hoje. O hoje e tal. Mas, por exemplo, o que eu estou tentando dizer é o seguinte: se para você se tiver, se aqui no Brasil tivesse o mesmo aparelhamento que tem nos Estados Unidos, que segue junto esporte, música, educação, tudo junto, desde lá do primário até a faculdade. Isso, para aqueles que entram nesse programa escolar, que é a prática do esporte mais a educação, ele vai ter que alguém vai ter que explicar para ele que se ele quiser se manter em rendimento, ele vai ter que ter uma boa alimentação e tudo mais. Essas pessoas, quando chegar lá na frente, por ele ter tido uma boa orientação alimentar para se manter o físico, para ele conseguir praticar o esporte de uma melhor condição, mesmo ele não sendo um profissional lá na frente, ele não se destacando, não sendo profissional, não né, ele automaticamente ele vai ser educado lá da frente, que isso há um tempo grande, lá, sei lá quantos anos, a própria cultura alimentar do Brasil ela vai mudar. Ela não vai ser Sim. de agora, mas eu digo que eu queria que você falasse um pouco, isso, a importância e o benefício que se tem de se ter uma alimentação certa, por causa que você está praticando aquele esporte, para você se manter ali bem, mas a pessoa acaba levando para a vida toda aquilo ali. Então, além dela levar para a vida toda uma boa educação, e ela pode levar também outros hábitos que podem ser benefício para ela mesma, e lá no futuro, de sei lá quanto tempo, a cultura do país, né, alimentar acaba mudando. Mas eu gostaria que você falasse mais nessa questão, dessa importância de ter. Você entendeu, né? Lá desde criança até lá seguir essa boa alimentação para que a pessoa possa ter no futuro uma boa prática de uma boa alimentação. Hoje eu sei que ainda está todo mundo em um tipo de tem uma cabeça, mas fazendo isso bem feito, eu acho que lá na frente vai ter benefícios, tirando o benefício que a gente já falou de educação e tal, mas também uma boa educação alimentar. Eu queria que você desse mais foco nisso agora. Então, existem muitos hábitos nossos, né, de profissionais na área da saúde, de nutrição, são esses hábitos. Então, o que, que acontece? Hábito alimentar, que eu estou dizendo, no caso de hábito alimentar. É,
E hábito é uma coisa que não se muda, né? Você muda até de tudo, menos você não muda hábitos, né? Então, a proposta é você acrescentar hábitos para as pessoas. Essa é a proposta. Porque se você faz uma proposta de mudança de hábito, mentalmente a pessoa já se recusa. Mentalmente, ela, né, é até inconsciente isso aí, né? Ela não Não, sim, mas aceita. para uma Né? criança que quer jogar o esporte, que quer praticar, se você coloca aquilo na cabeça dela, ela vai aceitar aquilo. E ela vai acabar levando, talvez não todos, mas vão acabar levando aquilo para a vida. Mas que começou por uma necessidade, para a pessoa querer muito estar ali praticando aquele esporte, mas acaba levando para a vida, né? Mas como você disse, a longo prazo, a médio prazo, vamos dizer, de você implantar um sistema que funcione e tal, todo ele coeso, assim, é, esse aspecto da nutrição é um aspecto também de criação de hábitos, né? Que, afinal de contas, quando você treina uma modalidade esportiva qualquer, você está treinando hábitos, né? Dentro daquela modalidade. Quando você fala em nutrição, ou alimentação adequada, tudo mais, a ideia é a mesma coisa. Você é, começa a criar na criança desde do início lá hábitos saudáveis alimentares, né? Você começa tenta fugir desses padrões que eu estava falando que são culturais, né? De comer só italiano só come massa, né? E tudo mais, esses exemplos assim, né? Não, de você ter uma diversificação alimentar. Isso são hábitos. E, segundo esse país que você está desenhando para mim, eu estou gostando dele, viu? Que você falou no futuro. Aham. Se for tudo assim do jeito que você está falando, vai ser uma maravilha desse jeito, né? Se você tiver todos, porque são componentes da vida, né? Todos eles, a educação, o esporte, a música, tudo aquilo que a gente estava falando, Uhum. e é óbvio que a alimentação está dentro desse contexto também. E é tudo uma questão de educação, de aprendizado, né? E de criação de hábito alimentar. A gente vê a pessoa fala para você com a tranquilidade do outro mundo. Ele fala assim, toma. E ele fala isso como se fosse. ah, ele estranha que eu estranho isso, sabe? E a pessoa Uhum. toma 2 garrafas de Coca-Cola por dia. Quer dizer, então, e ele acha isso natural, ele acha bom e faz muito tempo que ele faz isso, sabe? E aí eu não estou falando de atleta, nada, estou te falando de pessoas, né, com quem a gente conversa. A Uhum. pessoa come, eu como 6 pãezinhos por dia, devidamente não o pãozinho, né? É o pãozinho com coisa dentro, né? Ou seja, então, e aí e ele estranha, né? Só que ele está 30 quilos acima do peso e ele acha que o pãozinho não tem nada a ver com isso, porque ele faz isso faz tanto tempo. Sabe, então, nesse aspecto que eu digo para você que é cultural, quando você pega lá uma criança e desde o começo você orienta, né? Ensina, tudo a cultura, a educação é tudo, né? No fim, a educação é tudo na vida, É, né? eu quero dar um alô aí para o Fábio Braga. É, ele tá falando para a gente usar fone, que talvez aqui em casa que está dando um pouco de eco. A live tá no final já, mas eu vou ver se eu uso fone sim. O Mas meu som aí tá eu não tenho ruim, fone, Antônio. eu não tenho fone com microfone, então não vai adiantar nada no meu caso. Eu vou ter que comprar Hum? um, se for o caso. O meu É, som aí tá ruim, tá bom? Como é que tá? Não, para mim o seu som tá ótimo, mas talvez o meu tá dando eco, não sei. Mas para terminar, que já é 9 horas, falta 2 minutos, eu só quero dar um exemplo para a gente encerrar essa live. Por quê? Eu estava falando também da educação alimentar.
Na Nova Zelândia, de novo, morei na Nova Zelândia, então a gente dá exemplos. Na Nova Zelândia, eles são o tipo de uma geração saúde lá. Tem muitos velhos que eles acordam de manhã, ou mesmo a pessoa que trabalha, às vezes lá tem muito, lá dependendo do que você trabalha, lá o expediente começa às 9 da manhã. Então, às vezes o cara acorda às 6h30, 7 horas, ele vai no parque, ou a mulher, enfim, e corre no parque, vai, anda, faz algum tipo de exercício, vai na academia de manhã, toma aquele café da manhã reforçado e saudável, faz aquele exercício, volta para casa, toma banho e vai trabalhar. Olha só, isso é uma cultura praticamente que está dentro do país inteiro, né? E assim, e lá não tem esse esquema que tem nos Estados Unidos que a gente estava falando, mas tem a questão da música que eu acabei citando a música, que lá você aprende música ali desde do primário. Não tem o aparelhamento igual dos Estados Unidos em relação ao esporte, mas eles têm o sistema deles também que funciona muito bem. Da molecada jogar e do pessoal jogar, cada um no seu esporte. E que eu falo, a cultura esportiva acaba uma consequência é a alimentação e o hábito saudável. E que lá na Nova Zelândia, muitos têm esse hábito de se manter em forma, de andar, de acordar cedo, fazer o exercício, de se alimentar bem. Por quê? Porque desde lá de criança ele veio sendo educado daquela maneira, tanto para jogar aquele esporte, e que ele acaba levando para a vida, entendeu? E isso foi de um dia para a noite? Não. Mas hoje é uma questão cultural. E se o Brasil quiser ter uma cultura mais ou menos parecida, vai levar tempo, mas precisa fazer isso que a gente estava falando, na minha opinião, fazendo tudo isso, isso funcionando, tenho certeza que funciona, que vai funcionar. No mundo ideal, tudo o Brasil só tem a ganhar, tanto em cultura, educação e também questão alimentação, enfim, tudo, todos os hábitos de tudo vai mudar, creio eu, né? Considerações finais desse assunto, se você quiser, para a gente encerrar. A gente falou muito mal aqui, agora vamos falar um pouco bem também, né, do Brasil e do brasileiro, né? Afinal de contas, nós Eu, somos. eu elogiei o Brasil bastante aí nessa questão esportiva aí, das medalhas, e parabenizei aí os envolvidos nessas. Até esqueci o nome agora, né? Nesses projetos, né? É. Então, vamos falar um pouco bem. Existe isso que você falou, geração saúde. Hoje, a gente vê que houve uma melhora muito grande das pessoas, né? No sentido da prática de esporte, da prática de atividade física, qualidade de nutrição. Tem os exagerados aí que são vegetarianos, tem os veganos, tem... Ou seja, o importante é assim, houve, é lógico, é muito pequena, a nossa amostra é muito pequena ainda em termos de Brasil, né? Mas tem um pessoal que você vê, você conversa, que é chamado a geração saúde, né? O pessoal é envolvido com isso que a gente está dizendo, esse tipo de proposta, e o nosso negócio é mais levar para mais gente isso. Mas já existe, o que é muito bom, né? Pessoal que é bem orientado em todos esses sentidos aí. O que a gente precisa é divulgar mais isso para que mais pessoas, para que mais brasileiros se Massificar, né? tornem melhores. Massificar. Isso. Basicamente é isso. Então beleza, o Brasil faz essas coisas bem, mas é mal organizado. Se tiver uma boa organização, o Brasil deslancha em todos os sentidos. Beleza? Muito obrigado. Desculpa qualquer coisa aí, Luiz, se eu te atrapalhei em alguma coisa. Uma boa.
Você só está meio rebelde hoje, você está meio nervoso aí, tá entusiasmado, mas é por aí mesmo, é isso aí mesmo. Só falei Mas brincando. aí, preciso terminar porque já passou da hora, mas eu agradeço muito aqueles que assistiram, aqueles que chegaram depois também. Daqui a pouquinho, algumas horas, essa live estará no YouTube. Vai lá, se inscreva, deixe seu joinha, assista as outras lives. Tá muito bom, apoie o projeto e a gente precisa muito do apoio de vocês. Muito obrigado pela audiência e um abraço e um beijo, meu do Luan, um do Luiz e o outro do Café com Queijo. Até mais, até a próxima, até sexta-feira que vem, se Deus quiser. Valeu!